Precisando de uma palavra amiga? A equipe de atendimento fraterno do Espiritismo.net conta com colaboradores capacitados para consolar, esclarecer e orientar, à luz da doutrina espírita, todos os que precisam da nossa assistência. O trabalho é realizado ao vivo e também via e-mail. Acesse www.espiritismo.net e saiba mais. Espiritismo.net, gestos de amor que antecipam o futuro. Olá, queridos amigos, aqui estamos nós mais uma vez para dar prosseguimento aí ao estudo, esse estudo aprofundado que Leon Denis nos proporciona, né? E que nós estamos assim tentando entender ao longo dessas semanas que aqui tivemos, entender o que ele quer que nós aprendamos, né? Ele está desenvolvendo o nosso entendimento, trazendo bastante conhecimento. Acredito que todos nós estamos aproveitando bastante sobre esse tema, né? Mais uma potência da alma que nós conhecemos, né? Passamos a ver assim, que é a nossa consciência. E hoje nós vamos dar prosseguimento. Mas antes de entrarmos no nosso estudo, nós vamos ler a mensagem que nós escolhemos aqui para hoje, que está no livro de Joana de Ângeles, na Vida Feliz, no capítulo 17. E ela vem dizendo assim: mantenha os teus pensamentos em ritmo de saúde e otimismo. A mente é dínamo poderoso. Conforme pensares, atrairás respostas vibratórias equivalentes. Quem cultiva doenças sempre padece problemas dessa natureza. Quem preserva a saúde sempre supera as enfermidades. Pensa corretamente e serás inspirado por Deus a encontrar as soluções melhores. O pensamento edificante é bom. Aliás, o pensamento edificante e bom é também uma oração sem palavras, que se faz sempre ouvida. Então, de uma certa forma, tem a ver com a nossa reflexão da noite, né? Que vai falar de pensamento, vai falar do que nós podemos emitir e estarmos recebendo a todo instante pela emissão dos nossos pensamentos. Então, vamos à nossa prece, agradecendo a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, aos nossos anjos da guarda, aos nossos amigos espirituais que nos proporcionam oportunidades do estudo para o nosso aprendizado. Então, que todos nós que estivermos aqui reunidos para aprender com Leon Denis, possamos receber nesse momento a bênção que vem do coração de Jesus, emanando aos nossos lares e a todos os nossos queridos, para nós podermos realmente entender a mensagem que Leon Denis vem nos falar. Obrigada, Jesus, que todos nós possamos estar aconchegados nesse amor que emana de Ti. Que assim possa ser. Então, como a gente estava falando, a gente vai continuar esse aprendizado, né, que o nosso querido Leon Denis, esse poeta maravilhoso, vem nos dar essa oportunidade. E nós vamos aqui, hoje, nós vamos continuar a partir do slide 50. Deixa eu colocar aqui para a Glória poder. Obrigada, Glória, por estar aqui ajudando na transmissão. E nós vamos, então, estar colocando aqui no slide 50, aonde nós vamos dar continuidade. O último estudo quem fez foi a nossa amiga Glória, né? E quem acompanhou pode lembrar que ela estava
Leon Denis chega ali no ponto onde ele vai falar do sexto sentido, né, da mediunidade. Então, nós vamos dar continuidade nessa... ele está querendo que nós entendamos, né, que existe esse sexto sentido e comprovando aí de várias maneiras a existência dele, né? Então, ele fala assim: achamos uma prova da intensidade dessa forma de emissão mental, né, porque ele falou, deixa eu até ler aqui o último, né, para a gente relembrar. Ele fala assim, olha, cada plano do universo, cada círculo da vida corresponde a um número de vibrações que se acentuam e tornam mais rápidas, mais sutis, à medida que se aproximam da vida perfeita. Os seres dotados de fraco poder de radiação do pensamento, não podem perceber as formas de vida que lhes são superiores. Quer dizer, nem todo mundo, nem todas as pessoas conseguem vislumbrar essas radiações, essas emanações. Mas ele fala, todo espírito é capaz de obter, quer dizer, nem todos estão dotados, mas todos nós podemos nos preparar para isso. Então, todo espírito é capaz de obter, pela preparação da vontade, pela educação dos sentidos íntimos, um poder de vibração que lhe permite agir em planos muito extensos. Então, ele está falando aqui da mediunidade, né? Então, todos nós temos a mediunidade num grau maior ou menor, mas nem todos estamos preparados para obter toda essa gama de possibilidades. Então, precisamos de educar essa mediunidade, desenvolver essas sensações, digamos assim, essas percepções. Como? Pela educação dos nossos sentidos íntimos. O sentido íntimo é esse sentido espiritual que nós temos, a nossa espiritualidade, a nossa espiritualização, né? Que vamos aí adquirindo uma condição de estarmos mais próximos dos nossos benfeitores espirituais, porque a cada momento que nós nos espiritualizamos, ele vai falar isso, nós chegamos mais próximos dos nossos benfeitores espirituais. Não são eles que vêm até nós. Eles vêm, mas nós, para termos essa percepção, nós precisamos elevar o nosso padrão vibratório para nós podermos conseguir mais facilmente essas que são, na verdade, as comunicações, né? Então, ele vai falar, achamos uma prova da intensidade desta forma de emissão mental no fato de se terem visto moribundos ou pessoas em perigo de morte impressionarem telepaticamente a grandes distâncias vários indivíduos ao mesmo tempo. Então, todos nós somos dotados desse sentido, esse sexto sentido que a gente chama, né? E o sexto sentido, ele possibilita a cada um de nós captar, perceber, comunicar com outro plano de vida, que é o plano espiritual. E o sexto sentido, vendo pelo lado dos fundamentos da doutrina espírita, é a mediunidade, esse sexto sentido que nós temos. Temos os 5 sentidos que dizem respeito ao corpo físico e esse sexto sentido que ele vem nos dotar, né, de uma certa condição, mas nós precisamos educá-lo, nós precisamos desenvolver. Então, a mediunidade, né, o sexto sentido, ela existe no estado latente, como diz Kardec, em todas as criaturas. Ele fala lá no Livro dos Médiuns, né, que todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium, ou seja, tem esse sexto sentido. A intuição que nós recebemos,
a percepção que nós temos das coisas, né, ao nosso redor, a sensação. Isso tudo faz parte desse campo espiritual que nós podemos adentrar à medida que vamos desenvolvendo os nossos sentidos também. Algumas pessoas têm isso pronto, que são os médiuns ostensivos. Outros, como nós, temos que desenvolver, apurar esse sentido. Então, Leon Denis vem, ele está continuando a falar desse poder de emissão mental que algumas pessoas, ou muitas pessoas, têm. Né? A gente sabe que quantas pessoas são curadas à distância, através do pensamento, a cura à distância. Jesus, né, praticava isso, atendia as pessoas, curando à distância. Então, essa condição nós temos também, dita mesmo por ele, vós podeis fazer isso e muito mais. Então, essa emanação do pensamento envolvido do desejo de ajudar, envolvido da nossa vontade, é possível que muitas pessoas que nem sequer têm uma religião, que não são espíritas, né, possam fazer, sim. Pessoas que podem receber intuições telepáticas, né, que podem até evitar através da sua percepção, evitar determinado acontecimento. Isso tudo é muito possível. E não é nenhum fenômeno assim estranho ao nosso entendimento. É uma intuição que a pessoa dotada dessa, digamos, ele vai falar mais à frente, mas isso aí é como se fosse uma dupla vista. Como não? É uma dupla vista. A pessoa percebe, nós vamos ver como isso acontece, né, diante de que Kardec vem nos ensinando. Então, essa pessoa dotada dessa percepção, ela pode ter a noção de algum perigo, ela pode ter a percepção de algo que vai acontecer que pode até ser evitado, né? Quantas vezes nós temos assim a percepção na nossa intimidade, no nosso pensamento, e intuitivamente nós escolhemos uma outra opção daquilo que está ali na nossa frente, né? E depois a gente percebe, nossa, como eu fui intuída naquele momento. Isso é a nossa consciência, é essa captação, né? De repente foi até a intuição do nosso amigo espiritual, de um espírito amoroso que está ao nosso lado, dependendo da nossa vida, né, do dia a dia, se nós temos o hábito da oração, se nós temos o hábito da reflexão, se nós temos bons pensamentos, nós somos acompanhados por esses amigos espirituais que estão sempre nos ajudando, né? Não que eles estejam à nossa mercê, mas eles estão favoráveis, né? Porque quando a gente está no caminho do bem, quando a gente está com bons propósitos, bons objetivos, temos uma vida reta, isso é possível. Então, ele diz que são essas percepções, né? E nós sabemos que são as percepções sensoriais das nossas sensações, que podem ser captadas por um indivíduo e por outro, mas até de forma diferente. Uns têm mais capacidade até, né? Conseguem ver, conseguem ter, por exemplo, existem médios que têm essa capacidade, né, de visualizar o espírito que está ali do lado daquela pessoa e captar até o aconselhamento. A gente vê o próprio Divaldo Franco, né, ter essas experiências. Ele tem essa capacidade, né, de visualizar o espírito que está do lado ali, dando a notícia, a mãe que chega falando, revelando algo, né? E isso é uma percepção aguçada de uns, enquanto que outros nada veem, nada ouvem, nada sentem, no sentido mais amplo, mais profundo. E nós vivemos imersos num campo de ondas, né? Tem até no prefácio do livro, acho que nos domínios da mediunidade, se não me engano,
tem ali o prefácio dizendo, o nome do prefácio, Ondas e Percepções. É uma mensagem de Emmanuel muito profunda a respeito disso. Então, o Leon Denis, ele nos leva aqui a entender, quando ele diz aqui, né, que essas pessoas captam, né, e podem impressionar telepaticamente a grandes distâncias. Então, ele fala aqui na telepatia, né, que é um fenômeno, ele pode ser chamado de telepatia ou dupla vista, né, que é essa capacidade de nós termos essa transmissão do nosso pensamento. Inclusive, de um indivíduo para outro, nós podemos falar sem linguagem articulada, ou de... Aliás, a telepatia, não, me engano, é a clarividência que é a dupla vista. A telepatia é isso, né, Glória? Nos domínios da mediunidade, introdução. Raios, ondas, isso. Médiuns e mentes, né? Então é bem elucidativo esse prefácio desse livro, né? Para nós que estamos adentrando aí esses ensinamentos de Leon Denis. Então a telepatia, como a gente estava falando, é um fenômeno que o indivíduo, o médium, a pessoa que consegue fazer essa transmissão através do pensamento, ele pode, através da sua mente, ele transmitir o que ele está pensando ou ler o que o indivíduo está passando para ele. Os espíritos agem muito assim, né? A gente vê aí nos livros de André Luiz, quando ele nos fala, né, sobre né, como eles se conectam, como eles se comunicam, né? Que é através desse fenômeno do pensamento. Então, ele lê sem que as palavras sejam articuladas, sem que nenhum órgão, no caso encarnado, nenhum órgão dos sentidos seja envolvido. Então, pela transmissão do pensamento, nós podemos transmitir ideias. E isso não é novidade para nós. Por quê? A questão 459 vem nos falando isso, né? Quando Kardec pergunta se os espíritos podem influenciar nas nossas vidas. E o que os amigos espirituais dizem? Muito mais do que podemos imaginar. Eles podem até nos tomar mesmo à frente de situações ali, se nós, né, tivermos numa condição de que isso deva acontecer, que são, aí no caso, os espíritos que até podem, pela mente, dominar aquela pessoa, né? E nós, nesse caso, no sentido positivo, nós podemos receber as intuições, como falávamos, dos amigos espirituais que estão percebendo a nossa atuação, os nossos propósitos, muito bem. A Glória fala aqui, né, que ele diz, o André Luiz diz assim, cada criatura com os sentimentos, olha só, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Então, para nós alcançarmos esse patamar aí de comunicação quase que direta com espíritos bondosos, nós precisamos fazer nossa parte, né? Então, é o que foi falado no estudo anterior. Nós precisamos de quê? De nos espiritualizar, de focar a nossa vida num sentido de aprimoramento constante, de estarmos... isso não quer dizer que nós vamos ficar rezando o dia inteiro, orando, em contato com... Não, é pela nossa vida reta, pelos nossos sentimentos de bondade, pelo que nós vamos desenvolvendo em nós, né, de bom. Tudo isso vai atraindo companhias boas.
espíritos bondosos vão se aproximando de nós através dessas emanações fluídicas, quando nós vamos elevando o nosso padrão mental. Então, se eu tenho bons propósitos, se eu não pratico a maledicência, se eu não desejo mal ao meu próximo, se eu aprendo a perdoar, se eu começo a ter uma vida pacífica, é possível que eu tenha constantemente essas ilações espirituais advinda dos amigos que querem nos ajudar, que querem nos fortalecer, né? A Glória continua aqui colocando para nós, pode colocar aqui, Glória, mais um trechinho nos domínios da mediunidade, que ela diz, olha, e conforme... Ela não, isso é o André Luiz, né? E conforme os raios que arremessamos, ou seja, conforme o que nós emitimos, né, ergue-se-nos ao domicílio espiritual, quer dizer, retorna para nós, na onda de pensamentos a que nossas almas se afeiçoam. Então, nós podemos estar conectados constantemente com os nossos benfeitores espirituais, né? Com o nosso mentor, né? Com aqueles espíritos que percebem essa nossa sensibilidade, né? Isso, em boa síntese, diz a Glória, equivale ainda a repetir com Jesus, a cada um segundo as suas obras. Lógico, se eu tenho boas obras, se eu tenho bons propósitos, se eu tenho uma vida reta, nós vamos estar constantemente com a nossa conexão, né? Então, isso é o prefácio de Emmanuel, lá no livro, Nos Domínios da Mediunidade. Quem quiser depois fazer uma leitura mais detalhada, né? Aproveitem essa obra que vem nos trazer muito esclarecimento a respeito dessas ondas e percepções a que todos estamos mergulhados. Então, ele vai continuar dizendo que, na realidade, olha o que nós estávamos falando, ó, na realidade, cada um de nós podia, se quisesse, comunicar a todos os momentos com o mundo invisível. Somos espíritos. Nós somos seres espirituais encarnados, mas continuamos sendo seres espirituais, né? Então, pela vontade, nós podemos governar a matéria e desprender-nos de seus laços para vivermos numa esfera mais livre, a esfera da vida superconsciente. Para isso é mistério uma coisa que nós estávamos falando, espiritualizar-nos. Então, nós precisamos elevar a nossa vida mental a um plano onde nós possamos ter essa conexão. Voltar à vida do espírito por uma concentração perfeita de nossas forças interiores. Então, nós temos essa capacidade em nós, mas para isso nós precisamos educá-la, nós precisamos trabalhar muito, é uma construção. Então, ele diz, achamo-nos face a face, quer dizer, agindo dessa forma, nós vamos estar face a face com uma ordem de coisas que nem o instinto, nem a experiência, nem a razão pode perceber no sentido comum de todas as pessoas. Então, nós vemos aí que vale a pena nós nos esforçarmos para nos espiritualizarmos, para adentrar esse mundo espiritual que é o nosso mundo de origem, né? E nos aproximarmos dos espíritos bondosos. Então, é por isso que os grandes médiuns, eles têm essa comunicação segura, né? Tem essa orientação dos benfeitores espirituais, aquele benfeitor que a vida toda do médium ele está ali dando orientações, ele direciona, ele dá conselho, ele não decide, porque o livre-arbítrio é nosso,
mas ele aconselha, ele chama atenção, ele dá diretrizes, ele traz trabalhos para esse médium, né, desenvolver. Cada vez que nós temos a confiança dos amigos espirituais, mais nós podemos fazer, porque eles vão abrindo portas, vão abrindo condições de nós estarmos aprendendo. Agora, nós precisamos de obter essa confiança deles. Então, isso é uma coisa muito séria, né? Porque nem todos nós... Então, como que nós vamos obter essa confiança? Agindo retamente, sendo cumpridor dos deveres, tendo responsabilidade, procurando estudar com responsabilidade, né? E cada vez mais nós vamos nos afinando, né, a sintonia com esses companheiros do bem. Então, quanto mais nós nos interessamos pelas coisas do espírito, no sentido do nosso aprimoramento moral, nós vamos afinando. A gente usa mesmo esse termo, né? Afinando a nossa sintonia. Então, se nós somos médiuns e nós temos esse cuidado, essa atenção, essa preocupação em estarmos cada vez melhores, nós vamos afinando com aqueles espíritos que, através de nós, vêm dar as comunicações sérias, comunicações que têm bom senso, que trazem ensinamentos e tudo mais. Então, é um trabalho lento, um trabalho de aprimoramento, de construção. Nós não conseguimos isso, às vezes, numa encarnação. É por isso que temos esses médios, por exemplo, a Dona Ivone, né? Lembrando da Dona Ivone Pereira. A gente sabe que ela, nessa encarnação, foi um médium que teve toda uma história assim, muito importante. Mas ela deve ter tido outras encarnações onde ela pôde, né? Porque ela traz uma bagagem muito grande aí do passado, ela mesma conta nos livros, mas ela traz todo essa construção, né? Essa responsabilidade que ela utilizou ali na sua encarnação. A gente vê, por exemplo, ela não casou, ela se dedicou à sua tarefa, ela viveu uma vida não de necessidade, mas uma vida assim, de viver com o necessário, né? Na época que ela começa a psicografar, tem relatos dela naquele livro Testemunhos de Chico Xavier, onde ela psicografava ali no papel de pão, devido primeiro, à situação da própria época, né, que não as coisas eram mais difíceis, mas também pela vida difícil que ela tinha, né, o acesso ao material, o acesso aos objetos necessários para essa tarefa. Então, um trabalho muito sério. A gente lembra também de Chico Xavier, que através da sua abnegação, da responsabilidade que ele tinha com a tarefa, da disciplina que Emmanuel estava sempre falando para ele, né? O que ele precisava fazer? Disciplina, disciplina, disciplina. Então, ele se elevou de tal forma que ele se abdicou da sua vida pessoal, né? Pela abnegação mesmo, utilizando a vida em favor do outro. Ele não tinha hora para dormir, né? Claro que ele tinha uma saúde muito debilitada em função de questões kármicas, questões reencarnatórias, necessidades do espírito, mas foi uma dedicação intensa, total. E nós temos notícias que a aura de Chico Xavier ela era sentida num raio de 10 metros, dizem alguns pesquisadores que não são espíritas, mas são pesquisadores, parapsicólogos, né, que trabalharam nesse estudo. Então, a aura dele era sentida a 10 metros de distância. Já pensaram? E eles dizem que tinha um raio, né, de 2 centímetros, quer dizer, a espessura, né? Então, era aquela amplidão de 10 metros e a espessura dessa aura de 2 centímetros. Veja só. Então, isso é uma construção. É claro que ele construiu isso
ao longo das suas diversas encarnações, mas não deixa de ser uma construção. Nessa encarnação que ele teve essa tarefa, ele desenvolveu através da abnegação, através do esquecimento de si mesmo, né? Então, é dedicação. Então, nós temos que nos abdicar de nós mesmos, nós temos que ter uma vida muito pautada no bem, né? Então, é uma construção. Nós, às vezes, numa encarnação não é possível, mas estamos no caminho, né? Então, ele vai continuar aqui dizendo: a alma, em sua expansão, pode quebrar a parede de carne, quer dizer, os liames físicos, né? Ultrapassando saindo do corpo, que encerra, né? Que nós estamos numa prisão, né? Física. Então, a alma pode se expandir, a gente sabe que isso chama emancipação da alma, e comunicar por seus próprios sentidos com os mundos superiores e divinos, claro. E é o que tem podido fazer os videntes, os verdadeiros santos, os grandes místicos de todos os tempos e de todas as religiões. Claro, para nos comunicarmos com os mundos superiores e divinos, realmente a gente tem que estar numa escala evolutiva muito avançada, né, para nós termos esse. Mas nós podemos, no mesmo estágio que estamos, nos comunicarmos com os espíritos bondosos que estão mais próximos de nós. Mas ele fala aqui nos videntes, né? Aqueles que possuem esses dons. E ainda voltando à questão da mediunidade, isso é possível a qualquer pessoa, não, independente da religião que professa. Por quê? Porque a mediunidade existe em qualquer um de nós, independente da fé que nós professamos. E André Luiz, nesse livro, Nos Domínios da Mediunidade, ele vai nos dizer o seguinte em relação a isso. Ele fala assim: ainda mesmo no campo de impressões comuns, embora a criatura empregue os olhos, os ouvidos, ela vê, ela ouve com o cérebro. E apesar de o cérebro usar as células córtex, né, como é que fala? As partes do cérebro, né, que são. Está me faltando palavras hoje, que são responsáveis, responsáveis por essas som, pela imagem, pela captação, né? Quem vê, quem ouve na realidade é a mente. Quando a gente fala na mente, a gente está falando do espírito. Então, a gente vê com os olhos da alma. Então, todos os sentidos, sentidos físicos, quando eles passam a ser utilizados, eles são utilizados o quê? Os sentidos psíquicos, os sentidos da alma, os sentidos utilizados pelo nosso corpo espiritual, né? De conformidade com esses princípios que nós sabemos que eles estão destinados, né? E lá na Gênese também, no capítulo 14, nós encontramos no item 22 uma explicação de Kardec muito interessante. Quando a gente fala dos órgãos do sentido do corpo espiritual, né? A gente está falando dos órgãos que o perispírito, né? A cópia é o modelo organizador do nosso corpo físico. Então, esse poder de captar as imagens pelo perispírito vai corresponder a essa necessidade espiritual ali no momento, né? Então, ele diz assim: o perispírito é o órgão sensitivo do espírito, por meio do qual este recebe ele diz as coisas espirituais, ou seja, as imagens espirituais que escapam dos nossos sentidos corpóreos, dos nossos sentidos físicos. Então, ele diz que pelos órgãos do corpo, a visão e a audição e as outras diversas sensações que nós temos, elas são localizadas e limitadas
a percepção das coisas materiais, né? Porque nós estamos encarnados, então nós estamos limitados. Mas, pelo sentido espiritual ou psíquico, né? Essas possibilidades, essas sensações e percepções, elas se ampliam. Então, o perispírito ele tem esse atributo de fazer com que essa amplidão que ele consegue oferecer, o espírito possa visualizar, possa ouvir, possa sentir em todo o seu ser, não só pelo órgão, mas por todo o seu ser. Então, tudo isso nós vamos perceber que ele vai captar na esfera de radiação do seu fluido, da sua possibilidade de expandir ou emanar, né? Então, esse expandir faz parte aí dos atributos, das propriedades, digamos assim, do perispírito. Então, para nós entendermos, a gente pode dizer que, como o perispírito é o órgão dos sentidos do espírito, os órgãos materiais são apenas o quê? Instrumentos que estão radicados no nosso corpo físico, mas quem vê é a alma. Então, o mais importante resultado disso é o êxtase, né? Que ele vai falar aqui no próximo slide, ele vai se reportar a essa questão do êxtase. Então, ele diz que William James, que foi um estudioso, a gente já estudou sobre ele aqui, né? Ele foi um estudioso da psicologia, mas com condições ele trouxe muitos estudos, né, para nesse campo de estudo que ele se dedicou, e ele estudou os sentidos da consciência. Ele tem livros sobre isso, né? É um americano. Então, ele diz que o William James ele traz várias colocações desse psicólogo, né? Que foi mais além de ser um simples psicólogo, ele foi um grande estudioso. E ele diz assim: por ele, isso é o William James que está dizendo, por ele nós percebemos nossa identidade com o infinito. É a eterna e triunfante experiência do misticismo, que se... Não, peraí, que eu estou no outro slide aqui. Né? O mais importante, ele vai falar do êxtase, né? O mais importante resultado do êxtase é fazer cair toda a barreira levantada entre o indivíduo e o absoluto, entre nós e o ser maior, o absoluto. Aí ele diz o infinito, né? Por ele nós percebemos nossa identidade com o infinito, quer dizer, pelo êxtase nós podemos adentrar esse infinito. É a eterna e triunfante experiência do misticismo. Aí, para a gente entender um pouquinho, nós vamos falar o que seria esse misticismo que ele vem trazendo aqui para nós, né? Que se encontra em todos os climas e em todas as religiões. Todos fazem ouvir as mesmas vozes com imponente unanimidade e todas proclamam a unidade do homem com Deus. Então, ele está dizendo aqui, né, que a questão do misticismo também é uma posição que nós sabemos que é aquele que estuda as coisas espirituais, né? Que estuda as coisas além do sentido físico. Então, Kardec vem explicando isso assim para nós com outras palavras, que é quando a alma se emancipa, passa a dominar todo esse sentido psíquico, né? E que ele ali se torna autômato, independente do corpo físico. Então, ele consegue ter essas percepções, onde ele fala aqui, né? É o mais importante resultado do êxtase. Sair dessa barreira, a barreira do corpo, né? Que nós podemos adentrar
no mundo espiritual com as nossas sensações e percepções. A gente percebe aí que é um assunto muito vasto, um assunto de grande profundidade, e que, às vezes, na primeira vez que nós escutamos ou falamos sobre essas questões, fica um pouco ainda para nós distante do entendimento. Mas nós precisamos de entender que todos esses termos que ele está usando e vai usar, ele vai falar da clarividência, ele vai falar ainda do êxtase, tudo isso é o quê? É a emancipação da alma, que Kardec traz para nós lá no Livro do Livro dos Espíritos, a partir da questão 402. Então, ele fala lá para nós, né, que a emancipação da alma se verifica, às vezes, em estado de vigília e produz esse fenômeno conhecido como a segunda vista, que é a faculdade graças à qual quem a possui vê, ouve, sente em todos os sentidos, né? Muito além dos sentidos físicos. Então, essas percepções nós podemos entender melhor sobre esse assunto lá no Livro dos Espíritos, porque ele vai nos explicar bem, e isso não é novidade para nós. Voltando à questão do misticismo, nós vamos entendendo, né, o que seria misticismo. Essas questões, né, a condição que as pessoas se aprofundam nas questões espirituais. É um jeito de falarmos, né, sobre essa descoberta, essa tendência que uns têm mais do que os outros, né, de adentrar a essas questões mais pertinentes ao espírito. Então, o místico é alguém que se sente atraído por essas questões que dizem respeito à espiritualidade, né? E ele diz aqui que isso, ele fala aqui no final, né? Todos fazem ouvir as mesmas vozes com imponente unanimidade. Todas proclamam a unidade com Deus, né? O homem com Deus. Então, todas as formas de nós entrarmos em contato com essa espiritualidade proclamam essa unidade que nós podemos e nós temos com Deus, mas nem todos temos essa consciência, né? Então, quando nós buscamos conhecer um pouco mais, como nós estamos fazendo aqui, estudando sobre as questões espirituais, nós estamos buscando esse lado místico, que uns têm mais do que os outros, né? Tem pessoas que vivem no dia a dia, de forma objetiva, nível de consciência, como Joana nos diz. São estados de consciência. Cada um de nós está num patamar de entendimento. Às vezes, alguns estudos para nós que se fazem muito difíceis, em alguns períodos mais para frente, nós voltamos àquelas questões e entendemos melhor. Por quê? Nós já caminhamos, nós já entendemos mais, já aprendemos mais, já conseguimos discernir, né? Então, é isso que ele quer que nós entendamos aqui. E vamos, então, em frente. Queridos amigos, nós estamos aqui vendo algumas pessoas que estão no Facebook, né? E nós damos boas-vindas a todos, o Lene, Iraci Vilela, quem mais? Maria Ângela, sejam todas muito bem-vindas. E o nosso estudo é interativo. Se vocês quiserem opinar, fazer algum comentário, fiquem à vontade. Então, vamos continuando aqui, né? E ele diz assim: noutro lugar expõe também, nesses termos, suas vistas sobre o misticismo. É o William James que ele está falando, que em outro momento ele também fala sobre como é que ele entende essa questão do misticismo. Então, ele diz que os estados místicos aparecem no sujeito, na pessoa, no médium, conforme nós quisermos nos referir, como uma forma de conhecimento. Então,
essa tendência, às vezes, que muitos de nós temos para nos debruçarmos em assuntos mais profundos, pertinentes às questões espirituais ou à espiritualidade, é uma forma de conhecimento, né? Revelam-lhe profundezas de verdade insondáveis, a razão discursiva. É uma iluminação, é uma riqueza interior que nós vamos somando aos nossos conhecimentos, né? E que em algum momento nós vamos estar utilizando até mesmo para o nosso crescimento, entendendo as coisas, porque nós não temos condição de entender todas as coisas. Os Espíritos nos dizem, eles nos falam na questão, acho que 27 do Livro dos Espíritos, que nós não temos condição de conhecer todas as coisas, né? Por quê? Porque a gente caminha de acordo com as nossas possibilidades, com a nossa evolução espiritual, com a nossa capacidade. Então, nós não podemos estarmos invadindo isso. Cada um de nós tem o seu tempo. O que é entendido por uns, ainda o outro tem dificuldade, o que é vivenciado por um, o outro ainda está a caminho, e assim nós vamos. Então, William James, voltando aí à questão do slide que nós estamos comentando, ele fala, né, que essas questões estão ligadas ao conhecimento e que cada um de nós, né, ele fala, estamos nessa descoberta, nesse entendimento. Então, são estágios, conforme a gente falava, de consciência, que vão se aprofundando. Joana de Ângeles explica isso muito bem no livro, né, O Homem Integral, quando ela fala do nascimento da consciência. Isso aos poucos, nem todos estamos tendo essa percepção. E em se tratando de mediunidade também. É uma construção, como dissemos. Aos poucos nós vamos educando os nossos sentidos, as nossas percepções, e vamos adentrando a esse mundo que nós ainda, muitos de nós ainda nem sequer imaginamos. Então, vamos aprendendo a captar, aprendendo a perceber, aprendendo a entender essas questões com maior entendimento. E ele fala, chegados a seu pleno desenvolvimento, né? Ele está falando aí daqueles que buscam esses caminhos, que estão nesse aprendizado, nesses estados de emancipação, né? de adentrando essas experiências. Então, chegados ao seu pleno desenvolvimento, esses estados impõe-se de fato e de direito aos que experimentam. Então, são estados aprofundados que nós vamos adquirindo à medida que vamos conhecendo, percebendo melhor as nossas condições psíquicas, né? Opõe-se à autoridade da consciência puramente racional, fundada unicamente no entendimento dos sentidos, quer dizer, os sentidos físicos, provando que ela não é mais do que um dos modos de consciência. Então, ele está falando aqui uma verdade, né? Que Joana vem falando isso para nós também. Os níveis de consciência, são vários níveis de consciência. E ele, como psicólogo, ele traz isso de uma forma mais aprofundada, porque ele estudou os sentidos, ele se aprofundou no sentido da consciência, né? Ele teve um livro dele trazendo todo esse assunto. Então, o Leon Denis agora vai mostrar que ele pensa igualmente que os estados místicos podem ser considerados como janelas que dão para um mundo mais extenso e mais completo. Realmente, né, cada vez que nós vamos tendo essas percepções, abre para nós um entendimento maior. E lendo o próximo para a gente entender, porque Leon Denis agora vai trazer o que o Espiritismo traz para nós, que quando a gente
traz esses assuntos e vamos comparar com o que a doutrina espírita nos explica, nos faz entender pelos seus fundamentos, nós temos condição melhor de entender. Então, ele vai dizer agora, olha, o Espiritismo demonstra, até certo ponto, a exatidão dessas apreciações, né? Que nós falamos lá, que Kardec trata de todas essas questões no Livro dos Espíritos, a partir da lição, da questão 400 até 470 e pouco, né? Ele vai falar sobre, eu não estou com o Livro dos Espíritos aqui agora, mas são o êxtase, a dupla vista, a clarividência, tudo é tratado, né, nessas questões. Então, ele vai falar, a mediunidade, em suas formas tão variadas, é também resultante de uma exaltação psíquica, ou seja, um aprofundamento, né, se é que podemos entender assim, psíquico, que permite, entre os sentidos da alma, os sentidos espirituais, em ação. Né? Quando nós estamos recebendo uma comunicação, quando nós estamos no exercício da mediunidade, há essa exaltação psíquica onde os nossos sentidos espirituais captam, através dessa combinação de fluidos, o que o espírito quer passar do seu pensamento para nós. Mas isso também é um caminho, é um palmilhar devagar, né? Nós não podemos começar um trabalho de educação mediúnica e querermos, de um momento para o outro, estarmos tendo essas comunicações. É uma construção, é um desenvolvimento, por isso que chama, né? Um desenvolvimento dessas forças psíquicas que nós temos condições. Está claro para vocês ou estou confundindo, além de estar explicando, eu estou tentando aqui trazer o entendimento de Leon Denis. Agora vai ficar mais fácil, porque ele trouxe a ideia desse pesquisador, desse estudioso, né? Ele traz agora a comparação dessas considerações do William James à luz do Espiritismo, que, conforme nós dissemos, à luz do Espiritismo fica mais fácil, né? Nós entendermos. Então, vamos lá. Então, ele continua dizendo aqui, né? Quer dizer, através da mediunidade, nós vamos também ampliar a nossa captação psíquica, né? E vamos conseguir que os nossos sentidos espirituais entrem em ação, né? Substituam por um momento os sentidos físicos. Olha, vamos esquecer um pouquinho os sentidos físicos e perceber, né, o que é imperceptível para os outros homens. Quer dizer, a mediunidade, através da mediunidade, nós podemos explicar coisas que, sem a mediunidade, sem entendermos a faculdade da mediunidade, o fenômeno da mediunidade, nós não conseguimos entender, né? Só pela mediunidade. Então, ele diz assim, caracteriza-se... Obrigada, Maria Ângela. Então, ela caracteriza-se e desenvolve-se segundo as aptidões que tem o sentido íntimo, né, para predominar de uma forma ou de outra e manifestar-se por uma das vias habituais da sensação. Quer dizer, essa percepção ela vai ser caracterizada por uma das faculdades mediúnicas que aquele médium, que aquela pessoa está vivenciando ali, né? Não tem outro nome, é o médium mesmo, e vai predominar a forma que ela tem capacidade para trazer, ou seja, a faculdade que ela tem para trazer a comunicação. Pode ser a psicografia, pode ser a psicofonia, né? Pode ser a intuição, que aí vai envolver a clarividência, que ele vai trazer aqui, né, mais na frente, e aí ele diz, e manifestar-se por uma das vias habituais da sensação.
Então, a gente vê aí que os nossos sentidos psíquicos, agora, no nosso perispírito, é que vai atuar nessa captação de percepções, né? As percepções espirituais no mundo extrafísico. Então, vamos no outro. Agora ele vai falar: o espírito que deseja fazer uma comunicação, né, aquele médium que está ali pronto para atuar com a sua mediunidade, reconhece à primeira vista o sentido orgânico do médium, que lhe servirá de intermediário. Quer dizer, o espírito que quer dar a comunicação, ele vai escolher aquele espírito que melhor combina fluidicamente com ele e que tem as características que ele precisa para trazer aquela comunicação, né? É por isso que alguns médiuns têm, por exemplo, o Divaldo, quando traz as comunicações do Viana de Carvalho, é bem diferente do que quando ele traz Joana de Ângeles, né? Porque Viana de Carvalho foi um grande pesquisador, um grande estudioso, e ele fala mais calcado na ciência, nos fatos, nos fenômenos. Então, às vezes, a mensagem que ele traz é até difícil para a gente entender. Temos que ler 2, 3 vezes para ver o que ele está dizendo ali, né? Porque não é tão... É com palavras simples, ele usa, não é rebuscada, mas são palavras profundas, né? Então, isso é o quê? De acordo com o médium. O médium que lhe servirá de intermediário e que atua naquele ponto, né? Então, é mais fácil. Então, por isso, o estudo é necessário para nós nos colocarmos como melhor ferramenta de trabalho para que os espíritos possam se utilizar de nós, como instrumentos, como mensageiros, né? E aí ele diz, umas vezes é a palavra, a psicofonia, né? Outras vezes, ou também a escrita pela ação mecânica, a psicografia mecânica, onde o médium é totalmente utilizado o campo mental dele e ele, às vezes, até inconsciente, né? Ele trabalha rápido, trazendo aquilo que o médium está dizendo, mas, na verdade, o espírito está trazendo o pensamento dele. E outras vezes é o cérebro que se trata da mediunidade intuitiva, captando as percepções. Aí ele diz, nas incorporações temporárias é a posse plena e inteira e a adaptação dos sentidos espirituais do possessor aos sentidos físicos do médium, né? Eu vou substituir aqui para ficar mais claro. Então, nessa questão, ele está usando aqui a questão da incorporação, né? Nós quase não usamos mais essa palavra, porque incorporação, no caso, não existe, é a psicofonia, né? Mas como ele fala aqui do possessor, pode ser nos casos das subjugações, das possessões, onde o espírito, digamos assim, inferior, né? Ele domina realmente a tela mental do médium, né? A gente vê o exemplo disso lá no livro Libertação, aonde a Margarida ela sofre uma obsessão tão grave e onde o espírito tenta levar ela até a loucura mesmo, devido a essa posse que ele toma da sua mente, né? Então, ele passa a dirigir. Então, isso pode ocorrer nas obsessões mais sérias, na subjugação, em toda essa problemática aí que a gente sabe que é possível, né, acontecer assim. E prosseguindo, ele fala: a faculdade mais comum é a clarividência, isto é, a percepção do médium, né? Estando fechados os olhos do que se passa ao longe, quer no tempo, quer no espaço, no passado como no futuro. É a penetração do espírito do clarividente nos meios fluídicos,
onde são registrados os fatos consumados e onde se elaboram os planos das coisas futuras. A clarividência exerce-se as mais das vezes inconscientemente, sem preparação alguma. Nesse caso, resulta da evolução natural do percipiente, do médium, né? Mas é possível também provocá-la, assim como a visão espírita. Sobre esse assunto, aí ele vai trazer aí uma experiência do Coronel de Rochat, que ele vai comentar no próximo slide. Mas a questão da clarividência, a gente também tem lá os registros de Kardec no Livro dos Espíritos, na questão 447, nós vamos encontrar. Então, a clarividência ela também é chamada de dupla vista. Então, Kardec diz que é a vista da alma, que resulta na sua emancipação. Olha, todos esses fenômenos estão ligados à emancipação da alma, que pode, essa emancipação também pode ocorrer durante o sono, né? Então, e durante o estado de vigília. Então, ele diz que as pessoas dotadas dessa faculdade veem aquilo que os indivíduos comuns, ou seja, que não têm essa faculdade, não conseguem vislumbrar, porque a percepção visual não é feita pelos órgãos materiais, conforme a gente viu, né? Ela é através dos órgãos do perispírito, do sentido psíquico. Então, é os olhos da alma que traz esse olhar mais profundo. E agora eu estou olhando aqui no relógio, já estamos na hora do nosso trabalho. Nossa, passou muito rápido, né? Eu nem percebi a hora passar. Então, fechando aqui, então nós vamos parar nesse slide 58, né? Já são 20h30. Nós vamos parar nesse slide 58, mas pelo menos nós já entendemos nesse trecho de hoje que nós podemos, nessas situações, nessas faculdades, nessas experiências, nós estamos enxergando com os olhos da alma. Então, vejamos quanta coisa, né, nós somos detentores. E Leon Denis, mais para frente, ele vai falar, né, sobre esses atributos que o Coronel de Rochat ele vai falar isso, né? Os atributos do espírito, que Leon Denis chama de potências da alma. E nós estamos estudando uma delas, que é a consciência, né? Então, a consciência em vários estágios, né? Ele começou desde o início, nos mostrando o que é a consciência, como é que nós podemos entender a consciência, e agora ele está mostrando a experiência mais profunda através da mediunidade, onde nós saímos do nosso corpo físico e experienciamos todos esses estágios espirituais, né? Então, é muito lindo esse estudo e nós precisamos mesmo de estar buscando o entendimento, porque isso faz com que nós vamos crescendo, né? Eu que agradeço, Glória, e todos vocês por estarem aí nos ouvindo e com essa atenção, nos dando esse apoio aqui, né? Como se tivesse lá na Casa Espírita a assistência, né? Nesse momento vocês são assistência para nós, que traz o apoio espiritual também através dos nossos pensamentos, né? O desejo de aprender, o desejo de ouvir, tudo isso é muito bom. Então, a gente vê aí como nós somos ricos, né? Quantas coisas nós ainda desconhecemos, quanta coisa nós podemos utilizar. Por isso que Jesus vem dizendo para nós, né? Vós sois deuses, com letra minúscula, porque nós temos esses poderes, digamos assim, dentro de nós. Somos dotados dessas potências maiores que Leon Denis vem nos mostrar. E esse estudo é muito lindo, porque nós vamos penetrando nos escaninhos da nossa alma, vamos penetrando nesses assuntos mais delicados, mais sutis do ser espiritual que todos nós somos, né? Então, nós só temos a agradecer a atenção de todos
esperando que vocês estejam aqui na próxima quinta-feira, que vai ser o fechamento desse capítulo. E vale a pena, né? Falta pouco, um trecho menor, mas vale a pena nós estarmos concluindo esse ensinamento de Leon Denis. Lembrando ainda que mais à frente, às 21h30, temos o estudo do nosso livro do Missionários da Luz, né? E vamos lá, né? Realmente, né, Glória? É muito lindo esse estudo que nos ensina tanto. Então, vamos orar, vamos agradecer a Jesus, agradecer aos amigos espirituais, essa oportunidade de estarmos aqui, com as nossas dificuldades, com as nossas limitações, mas buscando entender, buscando penetrar nesse universo desconhecido para nós, mas que todos temos a possibilidade de entender. Então, Senhor, muito obrigada, e que nós possamos guardar esses ensinamentos, buscando estudar mais, aprender mais, sabendo que nós somos dotados dessas potências maiores que tu nos doastes. Graças a Deus, ficamos em paz, uma noite de paz para todos. Muito obrigada, Glória, por estar aqui conosco, e que Jesus nos abençoe. E até a próxima, se Deus quiser. Desde os primeiros tempos, o homem percebeu que havia algo de divino e superior, algo que transcendia a sua compreensão. Observando os fenômenos da natureza, o trovão e a tempestade, a luz e as trevas, com um sentimento de perplexidade e reverência, nasce o culto às forças da natureza e, mais adiante, as primeiras religiões politeístas. Abraão, saindo de Ur, na Caldeia, vai para a terra de Canaã e lança as bases do monoteísmo. Moisés apresenta-nos os primeiros rudimentos da lei divina. Jesus, o enviado celeste, canta-nos o paizinho de amor e misericórdia. Passados 2 milênios, a humanidade encontra na razão uma conquista e um instrumento de evolução. Mas o homem ainda se faz perplexo frente às estrelas, e nos momentos de dor e luto, ou na alegria do nascimento do rebento frágil e pequeno em seus braços, deixa seu pensamento se embriagar até a inteligência suprema, a causa das causas. Há como aliar razão e fé para entender e reverenciar Deus? E o Espiritismo, o que tem a dizer? É pensando nisso que o Espiritismo.net convida você e toda a comunidade espírita a se debruçar sobre o tema religião, fé e razão diante da imortalidade, no 5º Congresso do Espiritismo.net, nos dias 28 e 29 de setembro de 2024, no Rio de Janeiro. Informações e inscrições no site www.espiritismo.net/congresso.